Seja bem-vindo à nossa quarta-feira, nossa quarta da Gordelícia. Nós vamos agora para uma receita de pão caseiro com pouquíssimos ingredientes. Nós vamos precisar de um ovo, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colherzinha de café de sal, 2 xícaras de trigo e 1/4 de uma xícara de óleo e 1 colher de sopa de fermento biológico. Nós vamos começar colocando um ovo. Logo em seguida, colocamos 1/4 da xícara de óleo, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal. Vamos misturar. E em seguida já colocamos 1 colher de sopa do fermento biológico. Mistura um pouquinho. E aí nós vamos colocar agora 3/4 de uma xícara de água. A água não pode estar quente, apenas em temperatura ambiente. Se você quiser, você pode apenas quebrar um pouquinho a friagem da água, levando rapidamente ao fogo, mas não deixe ferver. Logo em seguida, adicionamos as 2 xícaras de trigo. A massa desse pão não é uma massa tão dura para a gente sovar. É uma massa um pouquinho elástica. Deixa eu só trocar agora. Você percebe que a massa é uma massa elástica. E aí nós vamos mexer essa massa por uns 3 minutinhos aproximadamente, é o suficiente. Vou dar pause e logo retorno. Nossa massa está pronta. Ela fica uma massa bem elástica mesmo. Nós vamos colocar numa forma. Vou utilizar essa forma retangular, já untei e já enfarinhei. Vou colocar nessa forma. E vou espalhar. Feito isso, eu vou cobrir a minha forma com plástico filme. O plástico filme ajuda a fermentação um pouquinho mais rápida. Vou cobrir com plástico filme. Vou cobrir por cima e por baixo, de maneira que não fique nenhuma gretinha. Ok, cobri. E agora vamos a um pulo do gato. Se estiver muito frio, ou num dia à noite onde a gente não tem tanto calor,
você pode ligar o seu forno apenas para aquecer o forno, não por muito tempo, apenas por alguns instantes. Você cria uma, vamos dizer, uma estufa para o seu pão crescer um pouquinho mais, que é o que eu vou fazer agora. Vou ligar o meu forno, o pão ainda está aqui na bancada da pia, vou ligar o forno por alguns segundos, só apenas para esquentar, para criar um calor ali dentro e formar a minha estufa. E vou deixar ali. De vez em quando eu faço isso. Enquanto isso eu vou deixar o meu pão crescer por alguns instantes, por alguns minutos, melhor dizendo, até que ele tenha bastante fermentação. Antes de colocar o pão para assar, eu retorno aqui o vídeo, ok? Até daqui um pouco. Retornamos então. Além do plástico filme que eu coloquei sobre, tapando o meu tabuleiro, eu enrolei em um paninho também, fazendo esse efeito estufa, efeito estufa bem simplesinho. O nosso pão ele cresceu em aproximadamente 25 minutos de descanso. Vou tirar o plástico filme agora. Vou mostrar para vocês o tanto que ele cresceu. Estava bem lá embaixo, agora já está mais em cima. E agora eu vou colocar alguns temperinhos por cima. É algo opcional. Se você quiser, você pode apenas colocá-lo agora para assar. Depois de assado, você desliga o forno e coloca um pouquinho de manteiga por cima ou de margarina, apenas para não criar aquela casca dura sobre o seu pão. Aqui no meu caso, eu vou colocar um pouquinho de pimentinha calabresa, vou colocar uma salsinha e aquele temperinho de ervas finas ou então um alecrim, algo assim. Como o pão tem uma massa muito molinha, não dá para a gente colocar coisas pesadas, como por exemplo, bacon, calabresa, linguiça, tomate, milho e azeitona, são coisas que fariam o nosso pão afundar. Então atrapalharia aí o crescimento agora final na hora que for assar. Então apenas coisas bem levinhas, apenas alguns temperinhos por cima. E além do temperinho, nós vamos colocar um pouquinho de azeite por cima. Um fiozinho de azeite em cima do pão e colocamos para assar. Aqui eu coloquei a salsinha, um pouquinho de pimentinha calabresa. Agora eu vou colocar o azeite, apenas um fiozinho de azeite, bem pouquinho mesmo. E aí já colocamos para assar. O forno está em 180 graus. Perdão, olhe como ficou. Aí. E agora eu coloco para assar, daqui um pouquinho eu retorno com o resultado final. Até logo! Após alguns minutos, voltamos com o nosso resultado final. Olha só como o nosso pãozinho ficou. Bem colorido, douradinho e bem fofinho. Agora só preciso deixar esfriar um pouquinho para desenformar e colocar no post inicial do nosso vídeo de hoje. Boa aula, boa diversão na sua cozinha. Fazendo, mande para a gente o vídeo. Até o próximo.